Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como vocês estão? Todos bem? Quero me apresentar, eu sou o pastor Maicon, um dos pastores aqui da igreja, se alguém não me conhece, muito prazer. E essa é a Ruth. Ruth, essa é a tua família. Família na fé. Para quem não conhece a Ruth, eu poderia ter apresentado semana passada, mas eu não quis. Por quê? Porque hoje nós vamos falar por algo que tem algo relacionado, algo a ver. E eu quero iniciar dizendo que aqui nós amamos crianças. Nós amamos crianças. Eu digo há muito tempo, eu quero que as minhas filhas cresçam na igreja chamando os senhores de tios e as senhoras de tias. Eu quero que minhas filhas chamem os irmãos de titios e titias. E com a Ruth não é diferente. Então, nós amamos crianças aqui. Para quem está visitando pela primeira vez, acho que já percebeu, né? É um culto não muito silencioso, né? Então, acho que já deu para perceber aí, já deu para ver que é levemente conturbado o culto, mas não se preocupem, está tudo sob controle. Vocês vão ouvir alguns gritos em algum momento, não tem ninguém apertando o pescoço de ninguém, está tudo bem, acontece. Então, por que eu estou dizendo isso? E ontem nós tivemos a festa das crianças aqui, foi uma bênção também, uma alegria, né? Foi a primeira festa de crianças que nós tivemos, do Dia das Crianças. Mas, cara, deixa eu te falar, o meu sonho é que seja a primeira de muitas e a menor de todas elas. Eu quero que as outras a gente vá fazendo cada vez maior. Por quê? Porque uma coisa é nós dizermos que amamos crianças. Uma coisa é a gente falar. Outra é, de fato, quando começa a gritaria, que vocês vão ver daqui a pouco, tu realmente continuar amando elas. Eu falei esses dias lá em casa, falei para os homens aqui também na quarta-feira, às vezes dá vontade de sair comprar cigarro. Dá vontade. Mas passa rápido também, né? Passa muito rápido. Então, nós amamos crianças, mas deixa eu, antes de iniciar propriamente, perguntar, qual a maior vergonha que vocês já passaram? Qual a maior vergonha? Vai, Leandro, qual a tua maior vergonha? Cara, tu casou com a Laís, tu deve ter passado alguma vergonha. Deixa eu relatar para vocês, eu acho que é uma das maiores vergonhas que eu já passei. Eu tinha entre 8 e 10 anos, e eu, nessa faixa etária, eu não sei vocês, eu já tinha experimentado um amor platônico por algumas moças, assim, professora da terceira série, enfim. E eu gostava de uma moça que morava na rua da minha casa, e ela tinha 24 anos. Pouca diferença. Pouca diferença. Mas o problema é que nessa idade tu não raciocina direito, né? Um menino entre 8 e 10 anos não pensa direito, principalmente nas consequências. E nessa faixa etária, eu tinha aí entre 8 e 10, não lembro exatamente agora, eu queria muito fazer alguma gracinha na frente dela. E eu tinha uma BMX. Pronto. Acho que vocês entendem o resto. Nessa fase, os garotos estão aprendendo e iniciando a dar cavalinho de pau com a bicicleta. Vocês sabem, né? Sabem disso, né? E o que aconteceu? Eu estava na frente dela e o diabo veio no meu ouvido. E ele falou assim, dá um cavalinho de pau. Vai que não dá nada.
Enfim, eu ainda estou com todos os dentes, mas poderia não estar mais. Deu errado, tinha areia, eu derrapei, caí na frente dela. Enfim, uma das maiores vergonhas que eu já passei. E vocês, qual a maior vergonha que já passaram? Eu estou perguntando isso por uma razão. Porque o tema de hoje, ele tem muito a ver com isso. Nós estamos numa série de sermões no Credo dos Apóstolos. E o Credo, cara, tá dando um assobio aqui direto. Acho que é ganho, baixa um pouquinho, talvez. E o que acontece? Nessa série nós estamos estudando o que nós cremos, o resumo da nossa fé. Porém, nós chegamos numa parte muito polêmica do credo. Vocês lembram qual é? Ó, nós estudamos até aqui. Creio em Deus. Vamos lá. E agora? O qual nasceu da Virgem Maria. Nós chegamos nessa parte aqui e ela é uma das mais polêmicas que existe. Na verdade, assim, eu diria que é a mais polêmica, exceto a crucificação / ressurreição. Porque alguns até hoje dizem que não houve ressurreição, enfim. Mas, tirando isso, deixando de lado, cara, nós estamos diante da parte mais polêmica da nossa fé. Nascimento virginal de Cristo. O que é isso? E por que eu estou dizendo isso? Porque não só naquele período foi motivo de chacota, durante a história da igreja toda, até os dias de hoje. Na verdade, depois da ressurreição, a concepção milagrosa de Jesus e o nascimento virginal de Jesus são o que há de mais polêmico na fé cristã. E nós temos que analisar isso. Se nós afirmamos que cremos nisso, então, pera lá. A gente tem que parar um pouquinho para pensar se de fato o que nós estamos dizendo é o que nós cremos. Amém? Por que isso? Porque provavelmente alguns de vocês no trabalho ouvirão piadinha disso. Ouvirão piadinha. Vão ver colegas rindo disso. Tu crê que uma virgem engravidou? Sério? É sério que tu acredita nisso? E nós temos que pensar um pouquinho nisso aqui. Porque havia uma profecia, Isaías falou que a virgem conceberá. Lembram dessa profecia? Isaías falou, e isso aconteceu, a profecia se deu 700 anos antes de Jesus. Isso aqui é um sinal. A virgem engravidar e dar à luz é um sinal. A virgem conceberá. Então, gente, esquece o som por um momento, tá? Eu tô perturbado, mas enfim, esquece, presta atenção aqui. E bora, vamos lá. Eu quero que a gente analise esse sinal. O que é isso, a virgem ter um filho? Por que tem que ser assim? E antes, o que não estamos dizendo quando afirmamos que a virgem concebeu e deu à luz? Ok? Então eu quero que a gente divida isso aqui em 3 partes, bem rapidinho. A primeira delas, o que nós não estamos afirmando quando dizemos que a virgem concebeu. O que nós não cremos, o que nós não estamos dizendo, o que o nascimento virginal não significa. Certo? Porque a gente tem que entender o que não significa para daí acertar as coisas. Em primeiro lugar, nós não estamos dizendo que Maria não teve um parto normal. E a gente tem que começar por aqui, porque terão alguns... Aí nós vamos para o outro lado. Alguns fazem chacota da virgem concebendo e dando à luz. Outros, agora, dirão que até o parto de Maria foi como tu apertar num botão de eject. Sabe? Entende? Botão de... Assim, mais instantâneo do que a Su parindo a Ruth. Mais rápido que isso, se é que tem como. Eu nunca tinha visto algo tão rápido assim na minha vida. Se eu pisco, eu perco o nascimento da minha filha, assim, foi muito rápido. Mas alguns dirão que o nascimento de Jesus, quando Maria foi dar à luz a Jesus, ela não passou pelas dores de parto, ela não passou por sofrimento. Só que isso não é bíblico. Então olha comigo aí, Miqueias. Agora eu peguei alguns de vocês, né? Miqueias, capítulo 5.
Miqueias 5, se alguém não tiver Bíblia, nós temos projetado ali. Mas, preferencialmente, manuseia a tua Bíblia. Pega ela, manuseia ela, acostuma, ok? Miqueias 5, versos 2 e 3. Diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores tiver dado a luz. Até o tempo em que está em dores tiver dado a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Maria passou por dores, sofrimento. O parto de Jesus foi algo normal. Nós não estamos dizendo com o nascimento virginal de que tudo foi milagroso ali. Maria sofreu dores. Maria sofreu dores. E eu falei para a Sula no hospital, não sei porque ela ficou braba comigo. Ela estava com dor, gemendo, sofrendo, não tinha posição certa. E eu olhei para ela no fundo dos olhinhos dela e disse: como a gente sofre, né? Eu não sei por que ela embrabeceu comigo. Não sei. Maria passou por dores também. Maria sofreu. Então nós não estamos dizendo que o parto de Jesus, ou que Maria não teve um parto normal. Ok? Amém? Em segundo lugar, o que nós não estamos dizendo? O que o nascimento virginal não significa? Não significa que Maria permaneceu virgem. Cara, e aqui a gente vai arrumar briga com os irmãos católicos. Aqui alguns, sabe, o pessoal que não pode ver um pedacinho de gesso assim, eles vão querer briga com a gente nisso aqui. Por quê? Porque desde eu anotei aqui, desde 553, no Concílio de Constantinopla, estabeleceu-se a doutrina do Semper Virgo. Desde lá, considera-se como doutrina da fé cristã, no catolicismo romano, que Maria permaneceu virgem. A doutrina do Semper Virgo. O problema é que se Maria permaneceu Semper Virgo, o pastor Jack fala isso, né? Então, José foi o Semper Christo. Imagina tu casar e nunca... Que tristeza, que coisa horrível, que sofrimento. Pra que isso? Então, nós não cremos nisso aqui. Apesar de que muitos historiadores, muitos teólogos na história da igreja afirmavam isso. Orígenes, Lutero, alguns irmãos nossos acreditavam nisso aqui. Nós não cremos assim. E aqui tem algumas referências bíblicas que a gente pode perceber que não é verdade. Por exemplo, Mateus 1:25. Olha comigo aí. Mateus 1:25. Cara, alguns não estão acostumados, então eu vou pedir para vocês, deixa a Bíblia aberta. Deixa a tua Bíblia aberta, porque conforme eu for falando, tu vai analisando se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. Ok? Eu jamais posso falar uma bobagem aqui, mas tu não vai saber se tu não estiver comparando com a Bíblia. Mateus 1:25 diz assim: porém, não teve relações com ela, aqui é quem? José, tá? José, no caso. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, teve uma data de validade. O Semper Christo durou até Jesus nascer. Depois disso, cara, festa. Tinha luz de neon no quarto de José e Maria, bombava. Eles cantavam um pro outro, sabe? Tudo, normal. O que não aconteceu foi que eles não tiveram relações até enquanto Jesus nasceu. Só. Não é bíblico que Maria permaneceu virgem por toda a vida. Ok? Entendido? Vamos adiante. E aqui tem algumas implicações muito sérias em afirmar isso aqui. Primeira delas, olha só, implicações da doutrina do Semper Virgo que são seríssimas. Primeira delas, o casamento não foi necessariamente criado por Deus para a união e para incluir união física. Se nós concordamos com a doutrina de que Maria permaneceu virgem, logo nós estamos dizendo que uma das mulheres mais santas da igreja, uma das
exemplos da fé, teve um casamento de fachada. Um casamento que não envolveu união física. Isso é sério. Então quer dizer que o casamento pode, em alguma determinada circunstância, não envolver união física. Isso é mentira. Gênesis 2:24, Efésios capítulo 5, versos 22 em diante, 1 Coríntios 7. Todos esses textos mencionam a união física do casamento e como isso é necessário. Então a primeira implicação é essa, se nós afirmarmos que Maria foi sempre virgem. Ok? A segunda implicação gravíssima disso é que depois de Jesus nascer, se José e Maria continuaram sem relação física, sem relação sexual, logo o casamento não foi consumado. O casamento não avançou. Eles nunca se tornaram de fato uma só carne. Tá entendendo? Nunca houve, então, esse avanço no casamento, que é, de fato, a consumação. Não, o casamento é muito mais do que sexo, obviamente. Mas não é nada menos que isso. Casamento é comprometimento de um homem com uma mulher, diante de Deus e testemunhas, Deus como a principal testemunha, e a consumação, a confirmação disso, a relação sexual. Se nunca aconteceu isso no casamento de José e Maria, então o casamento foi de fachada e nunca se tornaram uma só carne. Logo, Efésios 5, 32, 33, que fala que o casamento testemunha da relação de Jesus e a igreja, cai por terra aqui. Entendido? É sério isso aqui. É sério. Além do que eu falei algumas semanas atrás, o casamento, ele é uma das formas de nós testemunharmos a Trindade. Lembram? Como que isso acontece no casamento de José e Maria se não há relação sexual, uma só carne? Não há, então, essa multiplicidade, mais de uma personalidade em um ente só, que é o casamento. É sério. Em terceiro lugar, a terceira implicação é que a Bíblia afirma que Jesus teve irmãos. Jesus teve irmãos. E aqui tem várias referências. Mateus 12, Mateus 13, Marcos 3, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 8, João capítulo 2, 7, Atos capítulo 1, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19. Todos esses textos falam dos irmãos de Jesus. Logo, se nós não cremos que José e Maria tiveram relação sexual, a Bíblia está mentindo. Não eram irmãos, não é bem assim. O grego não quer dizer exatamente isso. Não, é exatamente isso. José e Maria tiveram outros filhos da forma normal, sabe? A corriqueira aquela. Entendido? Em terceiro lugar, o que nós não estamos dizendo com o nascimento virginal é que o nascimento virginal de Jesus é um mito ou que Maria teve relações com Deus. Por quê? Porque há mitos na história secular de que mulheres tiveram relações com deuses, com algumas divindades, e por causa disso tiveram filhos que eram semideuses. Hércules, talvez o mais conhecido, tem vários outros. Alguns dirão que Jesus é uma cópia, a história de Jesus é uma cópia desses mitos. E não é. Porque nós... e tu vai ver isso aqui todo fim de ano, né? Chegou a época de Natal, começa... a história de Jesus é uma cópia dos mitos. Não. Primeiro porque todos esses mitos, a origem documental deles, ela vem depois de Jesus. Dos registros de Jesus. Logo, não teria como. Poderia ser que era falado verbalmente, oralmente entre as pessoas? Talvez, mas não há comprovação disso. Textualmente, documentalmente, não existe comprovação de que essas histórias, esses mitos, sejam anteriores a Jesus. Ao relato do nascimento de Jesus nos evangelhos. Entendido? Além disso, essas histórias, todas elas... melhor, eu estou fazendo confusão. Após o relato de Isaías, que fala que a virgem conceberia. E depois vem os evangelhos relatando como, de fato, o cumprimento da profecia que Jesus nasceu de uma virgem. Então, nenhum desses relatos mitológicos é anterior à profecia de Isaías. Certo, gente? Além disso, lê comigo aí Lucas 1,35.
Lucas 1,35, o anjo está anunciando para Maria o nascimento do bebê. E ele diz assim, lá no verso 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui, para muitos, é motivo de piada, de chacota. Isso aqui, eles vão dizer que é uma cópia. Isso aqui não é verdade. Como tu acredita nisso? Os mesmos que acreditam que a gente veio ao acaso, do nada. A mesma turma, a mesma galera que acredita que ao acaso surgiu uma explosão e de um átomo apareceu tudo que existe, inclusive nós, por um percurso aí evolutivo. Cara, tu acreditar nisso é tão mais difícil do que acreditar que a Virgem concebeu e deu à luz. Precisa muito mais fé. O problema é que tu tem que entender assim, ó. Quando acontecer isso no teu trabalho, na faculdade, tu reverte a situação. Entende? A pessoa vai rir de... sério que tu acredita que uma virgem engravidou e deu à luz? Sério? Tu reverte, tu diz, não, é sério que tu não acredita? É sério que tu prefere acreditar que a gente veio ao acaso? Que tu é o acaso? Tu até tudo bem, um animal assim, tudo bem. Acreditar que um jumento falou na Bíblia não é tão difícil, porque eu tô vendo um agora. Entende? Reverte, tu tem que rebater, cara. Tu não pode aceitar quieto. Então, não lida com as coisas como se tu tivesse medo. Nós não temos medo de dizer, uma virgem engravidou. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou. E ela deu à luz um bebê, sendo virgem. Nós cremos nisso. Sim, nós acreditamos exatamente assim. Sem manipular, sem maquiar, sem dizer, não, eu não sei bem. Não. Nós cremos nisso aqui. É assim que a gente crê. Entendido? Em quarto lugar, o que o nascimento virginal não significa que o nascimento virginal de Jesus comprova a divindade de Jesus. O fato de que Jesus nasceu de uma virgem não prova que ele é Deus. Aponta para isso, mas não prova. Por quê? Porque tem muitos outros que creem que Jesus nasceu de uma virgem e tampouco creem que Jesus é Deus. Um exemplo, Testemunhas de Jeová. Eles creem que Jesus nasceu de uma virgem, mas eles não creem que Jesus seja Deus. Alguns até dizem, sim, nós cremos que ele é, mas é um Deus menor que Deus Pai, que Jeová. Sabe? É uma confusão assim que não dá para levar em conta. Nós não estamos dizendo que o nascimento virginal comprova a divindade de Jesus. Aponta, mas não comprova. Os muçulmanos também, eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Sabe, o povo lá da bombinha, que gosta de usar um paninho e se explodir, eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Mas eles não creem que Jesus seja Deus. Só que eles acreditam que vai ter 70 virgens. Esquece, deixa, eu não devia ter falado. 70 virgens no paraíso é bucho, né? É tão fácil, né, de acreditar nas bobagens. Enfim, vamos adiante, não vamos perder o foco. Entendido? Nascimento virginal não comprova a divindade de Jesus, mas aponta para ela. E em quinto lugar, nós não estamos dizendo que o nascimento virginal é insignificante. Não é. É muito significante. A ponto de... presta atenção nisso aqui. Se tu não crê que Jesus nasceu de uma virgem, você não crê no Evangelho de Jesus. Presta atenção. Se tu não crê que Jesus nasceu de uma virgem, você não crê em Jesus. Você crê num outro Jesus que tu formulou, que tu idealizou, e aí segue. Mas não no Jesus da Bíblia. A fé cristã é fundamentada nisso aqui, em que Jesus nasceu de uma virgem. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. E isso aqui não é insignificante. O nascimento virginal é essencial à nossa fé. Ele é essencial, e nós já vamos ver por quê. Mas basicamente, como diz Albert Mohler, um teólogo que eu amo, ele diz assim, negar o nascimento virginal é negar Jesus. Negar o nascimento virginal é negar Jesus.
faz toda a diferença tu afirmar que crê ou não nisso aqui. Ok? Então, em segundo lugar, isso aqui é o que não significa, é o que nós não cremos, não estamos afirmando. Mas, se nós negássemos isso aqui, em segundo lugar, e se nós negássemos o nascimento virginal, quais riscos, perigos? Porque envolve algum risco, né? Se eu digo que o nascimento virginal é essencial à nossa fé, logo, eu estou dizendo que tem graves problemas se a gente negar isso aqui. Tem sérios problemas. E eu anotei pelo menos três que são seríssimos. 3 perigos de quando a gente nega o nascimento virginal. O primeiro deles, a alternativa, qual seria? Se Maria não era virgem, então, ela engravidou por meio do sexo, correto? A alternativa não seria essa? Mas nós estamos dizendo de uma moça que não era casada no primeiro século, em que o judaísmo não permitia que isso acontecesse, e o escândalo de uma moça grávida por meio de sexo, naquele momento, geraria o apedrejamento dela. Ou seja, nós estamos afirmando... Tanto é que o Evangelho de Mateus vai relatar para nós que José considerou deixar Maria secretamente, para que isso não afetasse, sabe? Para que essa história não viesse a público. O que nós estamos dizendo aqui é algo seríssimo. É sério isso aqui. Negar que Maria era virgem enquanto engravidou e deu à luz significa afirmar que Maria era uma imoral, ela era pecadora, ela era uma pecadora contumaz, ela era imoral e mentirosa. O que não é, porque nós vemos que quando o anjo vem a Maria, ele diz: bem-aventurada és tu. Algumas traduções dizem cheia de graça, né? Agraciada. Cara, o termo ali não é que Maria não pecava, como os católicos afirmam. Alguns vão dizer que isso ali significa que Maria não tinha pecado. Não é. Mas ela era muito agraciada por Deus. Ela era uma jovem especial. Ela é um exemplo de fé. Não só uma fé cognitiva, algo que se expressa por meio de palavras, mas uma fé que se revela em atitude, porque Maria diz: faça comigo, que Deus faça comigo o que Ele quiser. A fé de que Maria possuía é uma fé totalmente submissa a Deus, uma fé que se entrega ao Senhor. Se nós negamos isso, nós estamos dizendo que ela era uma mentirosa e ela transou secretamente. E toda a nossa fé é ruim, tu percebe isso? E tudo que nós afirmamos crer cai por terra. Se nós negamos o nascimento virginal, nós negamos o próprio Jesus, que a Bíblia afirma ter nascido de uma virgem. Em segundo lugar, alguns afirmam que um teste de DNA resolveria essa questão aqui. Presta atenção. Por que isso aqui é importante? Presta atenção. Alguns vão dizer que, cara, é simples. Um teste de DNA resolveria. Primeiro, não tinha. Não existia ratinho lá na época para fazer um teste de DNA. Não tinha. O SBT não tinha sido criado. Quanto mais o programa do ratinho. Segundo lugar, percebe que tu está atribuindo a um teste de DNA a canonicidade que a Bíblia possui e tu está invertendo o papel? Olha só. Se tu afirma que não crê que o que a Bíblia está falando, a Bíblia diz: e a virgem conceberá, e Maria era virgem, e concebeu, e deu à luz. Tu nega isso. Mas tu diz: um teste de DNA resolveria tranquilamente. Para ti, um teste de DNA é mais verdadeiro do que a palavra de Deus? Ou seja, afirmar isso aqui é afirmar que a Escritura não tem toda essa autoridade na tua vida, quanto um teste de DNA. Vamos adiante? Talvez não só um teste de DNA, talvez a ciência. Hoje ama-se falar isso, né? Não, porque a ciência afirma, a ciência comprova, a ciência é isso, a ciência... Cara, a ciência, ela ajuda. Tá? Ajuda. A ciência não é canônica. A ciência não determina o que é verdade e o que não é. Entendeu? A ciência não determina o que é verdade e o que não é. Então, se tu atribui a um teste de DNA ou qualquer outra coisa que a ciência comprovaria, tu está atribuindo a isso mais autoridade do que a Escritura. Entendido? Esse é um perigo. Por quê? Porque se nós afirmamos isso,
nós estamos assumindo a possibilidade de a Bíblia mentir. Logo, se a Bíblia mente, a nossa fé é mentirosa. Nós cremos numa mentira. Tu percebe o risco? Em terceiro lugar, o terceiro perigo grave de negarmos o nascimento virginal é que por toda a história da igreja o nascimento virginal tem sido crido e defendido. Por toda a história da igreja, desde o início. O nascimento virginal ele vem sendo afirmado e reafirmado, crido e defendido. Muitos escritos já foram feitos para falar sobre isso. E se nós negarmos isso aqui, então nós estaremos pegando toda a história da igreja, amassando e jogando na lata de lixo. Logo, a nossa fé, ou ela é melhor do que daqui para trás, ou então ela é totalmente diferente. De qualquer maneira, nós estamos errados, porque a história da igreja ela é muito importante para a nossa fé. Eu falei sobre o legado algumas semanas atrás, vocês lembram disso? Lembram? É importantíssimo que nós estejamos de acordo com a história da igreja. E toda ela afirma, Jesus nasceu de uma virgem. Ok? Então, em terceiro lugar, se nós vimos o que não significa, quais os perigos disso, o que a gente está falando então? O que quer dizer? O nascimento virginal significa o quê? O que nós estamos dizendo quando afirmamos que Jesus nasceu de uma virgem? Em primeiro lugar, nós estamos afirmando que Deus não precisa de ajuda para salvar. Deus não precisa de ajuda. Deus salva. A diferença qual é? Deus é salvador. Ele não é um possibilitador de salvação. Ele não é um salvador em potencial. E faz toda a diferença aqui. Jesus é salvador. O que quer dizer que ele, quando resolve salvar, salva. E não tem escolha. Por isso que nós afirmamos sola gratia, né? Somente a graça. Por quê? Porque não tem ajuda humana. Jesus não precisa de auxílio, uma mãozinha tua, para ser salvo. Então não adianta tu ser um camarada bom. Ah, eu nunca fiz mal para ninguém. Veja, olha só, eu nunca fiz mal para ninguém. Não teria por que eu ir pro inferno. Cara, tu não entendeu nada. Não tem porquê, sabe? Porque eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca menti, nunca... Cara, isso já é uma mentira. Tu é um mentiroso desgraçado. Quando nós estamos dizendo que Jesus nasceu de uma virgem, cara, nós estamos reconhecendo. Nós estávamos ferrados. E Deus tem que fazer, de alguma forma, alguma coisa que somente Ele é capaz. Porque se a gente for botar a mão e ajudar, a gente estraga. O nascimento virginal é nós afirmando que somente Deus salva. Ele não precisa de auxílio. Deus não precisa de ajuda. Nenhum ser humano interveio para que Jesus fosse gerado. Lucas 1,35, nós lemos, o Espírito Santo viria sobre Maria. É ou não é? Se é o Espírito Santo, o Senhor Deus, logo não precisa de intervenção humana. Deus está dizendo assim, cara, eu vou salvar e fica na tua. O Pai cuida. Só não caga. Não devia ter falado isso. Não no microfone. Enfim. Deus está dizendo assim, vocês já fizeram a cagada. Vocês já estragaram tudo que podiam. O estrago já foi feito. Tudo que podia dar de errado, vocês já fizeram para dar errado. Então agora eu vou intervir. Por isso, não há uma relação sexual de homem e mulher para que haja o Salvador. É necessário que Deus venha e salve. Deus envia o seu filho nascendo de uma virgem. Em segundo lugar, nós estamos afirmando que o mundo está quebrado e Jesus está consertando as coisas. Em segundo lugar, quando nós dizemos Jesus nasceu de uma virgem, cara, a gente está reconhecendo de fato, a coisa estava totalmente perdida. Olha só, Gênesis 1, Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era... Isso vão se repetir alguns versículos, algumas vezes. Até que em Gênesis 31, a Bíblia fala, e Deus viu que tudo era muito bom.
Deus criou tudo perfeitinho, tudo perfeito no seu lugar. Gênesis, quando está falando que tudo era muito bom, o bom ali é no sentido de haver um propósito e a capacidade para cumprir esse propósito, tá? Quando Deus está dizendo isso é bom, é porque, está pronto para cumprir para o que eu criei. Por isso que quando Deus vê o homem sozinho, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem não estava pronto para desempenhar o seu propósito. Deus cria tudo muito bom. O homem estraga. A criação perfeita de Deus, o jardim que o homem deveria cultivar e guardar, deveria avançar, não deu certo, o homem estragou. Deus fez tudo bom, perfeito e disse, cuida. O homem não cuidou. Com isso, começa-se os fardos, os espinhos, o trabalho penoso. Não que nós não fôssemos trabalhar. O próprio Adão no jardim deveria cultivar. Ou seja, haveria trabalho no jardim. A questão é que não haveria esse fardo, não haveria o trabalho penoso. O homem estragou tudo. A criação está gemendo agora. Paulo fala isso aos Coríntios. A criação geme, aguardando aquele dia em que haverá redenção. Por quê? Porque nós estragamos. O mundo está quebrado. Adão fez com que o mundo estivesse em maus lençóis, as coisas não funcionam direito. Agora tu tem que trabalhar muito para ganhar pouco do suor do teu rosto. Jesus tem que vir. Jesus nasce de uma virgem para começar a consertar as coisas, para começar a ajeitar as coisas. Adão cedeu à tentação lá no jardim. Adão, quando Eva alcança o fruto para ele, ele pega aquilo ali e come, sabendo que não podia. Tanto que Paulo fala a Timóteo, Adão não foi enganado, a mulher foi. Adão sabia o que estava fazendo. Mas o segundo Adão, agora não no jardim, mas no deserto, ele resiste à tentação. Não no jardim onde era tudo bom, perfeito. Jesus agora está no deserto. Em jejum, passando fome e sede, ele é tentado e ele resiste. Jesus tem que vir e fazer aquilo que desde Adão nós não conseguimos. Deus vem até nós, ele encarna, assume o papel nosso, ele assume a figura humana, ele se torna carne e osso para fazer aquilo que nós não conseguimos. Não no jardim, mas agora no deserto, Jesus vence a serpente. Ele faz o que o primeiro Adão não fez. Ele derrota a serpente. Adão cedeu lá no jardim, Jesus venceu no deserto. Nós não somos agora definidos pelo primeiro Adão. Nós somos definidos pelo segundo Adão. Nós somos definidos por esse segundo Adão, que está reconstruindo, está refazendo, está redimindo as coisas. Jesus está construindo tudo de novo. Quando a Ruth nasceu, eu postei uma fotinho dela e eu disse, minha filha, o mundo está quebrado, mas Jesus está consertando as coisas. Jesus está consertando as coisas. Bendito é o nome dele. Em terceiro lugar, deixa eu só concluir isso aqui, esse segundo ponto. Em segundo lugar, quando nós estamos dizendo que Jesus está consertando as coisas, eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, que talvez está afastado de Jesus, que talvez nunca conheceu Jesus, eu quero dizer que a começar por aqui hoje tem redenção. Amém. Tem redenção aqui, hoje. Jesus, ele vem, ele começa a refazer as coisas agora. Ele está redimindo e ele quer começar tua vida por aqui. Amém? Amém. Em terceiro lugar, em Jesus, Deus se identifica conosco. O pecado causou afastamento entre o homem e Deus. Sim ou não? Divisão, afastamento, inimizade, rebeldia, rebelião.
Por causa do pecado, nós estávamos distante de Deus, éramos inimigos de Deus. O nascimento virginal aponta o quê? Deus vindo e nascendo como um bebê. É ou não é? O nascimento virginal, então, é Deus se identificando conosco em Jesus. Deus, quando vem, Ele se identifica conosco em nossa totalidade, desde o zigoto, desde a primeira célula no útero, até o último dia de sua vida. Jesus se identifica conosco. Jesus se identifica com a nossa natureza. Hebreus fala que Jesus se identifica com as nossas tentações, porque Ele também foi tentado, só não pecou, mas Ele foi tentado em todas as coisas, como nós. Tu tem um Senhor que se identifica contigo. O teu Senhor, presta atenção aqui, o teu Senhor se identifica contigo. Jesus é Deus se identificando conosco. É Deus vindo até nós. É Deus se aproximando de nós. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus se aproxima de nós em Jesus. Bendito é o nosso Senhor. Bendito é o Senhor. Ele se identifica conosco. Jesus é Deus vindo até nós. Cara, tu já parou para pensar? Já parou para pensar que aquele bebezinho chorando, embrulhado em fraldas, panos, naquele estábulo fedorento? Tu já parou para pensar que não é como tá nos desenhos infantis, aquele lugarzinho bonitinho, pintadinho? Não. Cara, Jesus nasceu num lugar que fedia a bosta de bicho. Jesus nasceu num lugar fedorento. O teu Deus vem e nasce como um bebezinho num lugar incólume, num lugar pavoroso, num lugar que, se tu fosse largar o teu bebê, tu ia gastar alguns milhares de litros de álcool gel. O teu Senhor estava lá dentro. O teu Senhor é um bebezinho. Aquele criou o universo pela sua palavra. A própria palavra agora é um bebezinho que precisa ser cuidado, embrulhado em panos. Se isso não é Deus se identificando conosco, tu entende por que eu digo que nós amamos criança? Deus ama tanto as crianças que Ele se fez uma criança. Deus ama tanto as crianças que Ele se fez uma delas. Tu percebe quão diabólico é essa tentativa hoje, essa tentativa atual de aprovação do aborto? Quão diabólico é isso? Satânico? Nós estamos diante de um Deus que se identifica com o ser humano desde o seu estágio mais inicial. Ele nasce como um bebezinho, chorando. Chorando. Aquele bebê é quem sustenta o universo. Aquele bebê vem até nós, se identificando com a gente. É isso. É isso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. O credo inicia falando, né, sobre a divindade de Jesus, lembram? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu falei, seu único Filho Jesus é Filho de Deus, logo Ele é Deus. O credo inicia falando da divindade. Agora nós estamos no ponto em que está afirmando a humanidade de Jesus. Jesus se fez homem. Jesus nasceu como um bebezinho, ser humano, se identificando conosco, assumindo a forma humana na sua plenitude. Jesus é plenamente homem. Ele nos entende. Em quarto lugar, nós estamos afirmando que não nos envergonhamos de Jesus e nem da história dele. Nós não nos envergonhamos. Para nós não é vergonhoso dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Dizer que a virgem engravidou e uma virgem pariu, deu à luz um bebê. Não é vergonhoso. Nós não nos envergonhamos disso.
Olha só, 1 Coríntios 18, 1:18. Lê comigo aí. 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 1, versos 18 e depois o verso 23. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto e está dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tu percebe que para a mente mundana, para a mente que não tem a mentalidade de Cristo, não tem uma nova natureza, falar isso aqui é loucura. Para quem está afastado de Deus, para quem está distante do Senhor, isso aqui é loucura, é piada, é chacota. Para nós, isso é poder de Deus. Para nós, o Evangelho é poder de Deus. Dizer que Jesus nasceu de uma virgem, que o Espírito Santo veio e gerou um bebê no ventre de uma santa mulher de Deus, para nós é poder de Deus. Nós estamos afirmando que não nos envergonhamos. O Evangelho é loucura, é escândalo, tudo isso, mas não importa, para nós não importa. Nós cremos nisso aqui, confiamos nisso aqui e vamos morrer afirmando isso aqui. Façam piada o quanto quiserem, é a base da nossa fé. Nós cremos, nós confiamos que Jesus é um bebê que nasceu de uma virgem. Nós confessamos que ele nasceu de uma virgem, ele morreu, ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Nós cremos assim. Em quinto lugar, penúltimo, indo para o fim, nós estamos afirmando que Deus faz tudo novo. Tudo novo. Olha só, todos os que descendem de Adão carregam a culpa pelo pecado, correto? Pecado original, não importa qual teólogo tu ama e como ele vai chamar. Todo homem carrega o pecado. Davi fala isso: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todo ser humano traz em si o pecado herdado de Adão. Agora, em Jesus, Deus está criando de novo. Tu percebe que o nascimento de Jesus e o de Adão são semelhantes? Tanto um quanto o outro não teve intervenção masculina. Tanto um quanto o outro não teve um homem participando da concepção e nascimento, da geração, gerando um filho no ventre de uma mulher. Nós estamos dizendo que Deus faz tudo novo. Por quê? Porque em Jesus Deus cria novamente. Deus forma Adão da terra. Jesus, Deus forma pelo seu poder, sem intervenção masculina. Primeiro Adão foi gerado por Deus. O segundo Adão, pelo poder de Deus, em Maria. Deus está criando novamente. Deus está estabelecendo uma nova criação aqui. Tudo se assemelha. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. O próprio Deus realiza um novo início na história. O próprio Deus reinicia a história ao vir se fazendo homem, vivendo a nossa vida e morrendo em nosso lugar. Deus está dando um restart na criação, criando de novo. Cara, com Adão deu errado, vamos de novo, vamos de novo. E aí, para isso, ele manda o seu filho, que assume a forma humana. Viram como eu disse que a gente ama criança? Estão vendo? Não tem paz no culto. Vem, kids, vem. O próprio Deus realiza um novo início na história. O próprio Deus está reiniciando a história em Jesus. O mesmo teólogo que eu mencionei antes, ele diz assim, ele está fazendo uma citação, na verdade. O nascimento virginal de Cristo, ele está posto no início da história de Jesus.
No início do relato do Evangelho, ele é um mistério do Natal, justamente para servir como guarda da fé cristã. Presta atenção aqui. Presta atenção para não perder isso aqui. O nascimento virginal está posto na entrada da fé cristã para que, se tu não crer nisso, tu nem avança. Entendeu? Ó, presta atenção. O nascimento virginal já é um milagre por si só, é o mistério do Natal. E está no início do Evangelho, por quê? Porque se tu não crê que Jesus nasceu de uma virgem, cara, nem avança, essa fé não é para ti. Procura outra coisa, vai lá para Buda, vai se explodir lá com os muçulmanos, vai fazer alguma coisa assim, mas a fé cristã não é para ti. Se no início, se o primeiro passo, Jesus nasceu de uma virgem, mas não, acho que não. Nem continua, nem avança. Entendeu? Por quê? Porque no relato de Jesus vindo como um bebê, Deus está mostrando uma nova criação. Nós precisamos crer na inteireza do relato para crer de fato em Jesus como nosso Salvador. E em sexto lugar, e último, nós estamos dizendo que Jesus é nosso. Jesus é nosso. Presta atenção. A concepção, o nascimento virginal é pelo poder do Espírito. É um ato soberano, unilateral de Deus. Ok? Nós estamos dizendo que Deus vem e envia o seu Filho. Para quê? Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entrega por quem? Pela igreja. Deus dá Jesus pela igreja. Em outras palavras, Deus dá Jesus à igreja. Tá entendendo? Deus dá o seu Filho agora ao seu povo. Nós não estamos dizendo somente que nós somos o povo de Deus, nós somos de Jesus. Nós estamos, em outras palavras, dizendo que Jesus é nosso. Por isso que nós dizemos nosso Senhor, Pai nosso. Jesus é nosso. A igreja é o corpo de Cristo. Se ele é o cabeça desse corpo, ele é nosso. Jesus é nosso. Sem o nascimento virginal, a história da salvação não tem um Salvador. Sem o nascimento virginal, a história da salvação perde esse Salvador. Não tem como aquele que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem também foi concebido pelo Espírito Santo no nosso coração. O Espírito Santo vem sobre Maria. Não foi o que nós lemos em Lucas 1,35? O Espírito Santo vem sobre Maria e gera nela Jesus. Assim como o Espírito Santo vem em nós e gera em nós Jesus. Cara, tu parou para pensar nisso aqui? Cara, não, sério, para 10 segundos, 10, vou marcar. Não, pensa, por favor, pensa nisso aqui. Pensa nisso aqui. Deus dá o Filho dele a nós. Jesus é nosso. Cara, olha, imagina o Espírito vindo até nós aqui e gerando Jesus no interior de alguém e fazendo com que Jesus nasça, como naquela manjedoura, agora no íntimo de alguém, como ele fez em nós. Imagina comigo que poderoso isso aqui. Cada conversão é um novo nascimento, é um milagre de Deus. Por causa disso, é Ele vindo até nós e gerando o Senhor, nosso Salvador, em nós. Por isso que nós estamos nos tornando a imagem de Cristo. Olha o poder disso aqui. O Senhor é nosso, Jesus é nosso. Aquele bebê naquela manjedoura é nosso. Aquele bebezinho naquele estábulo fedorento
é aquele que esmagaria a serpente. É o segundo Adão que faz o que o primeiro não fez. Ele esmaga a serpente. Aquele bebezinho na manjedoura fedorenta de Belém é aquele bebê, aquele lá é aquele em cujo nome nós nos reunimos aqui hoje. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. É nisso que nós cremos, é nisso que nós baseamos nossa fé, que nós fundamentamos nossa fé. Nós cremos em Deus. E esse Deus, ele vem a nós, se identificando conosco, nascendo, sendo gerado no ventre de uma virgem. Essa virgem dá à luz um bebê. Esse bebê que exige cuidados, que precisa de mamar. Esse bebê é quem controla o universo na palma da sua mão. Tem uma canção que eu amo, que diz assim: Maria, tu sabias que quando tu beijava a face desse bebezinho, tu beijava o rosto de Deus? Cara, esse bebê que vem a nós, esse bebezinho frágil, indefeso, é o Senhor Todo-Poderoso. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Fica em pé. Tu percebe a última implicação disso? E necessariamente tem que acontecer. Tu percebe que se tu tem esse bebezinho sendo gerado em ti, o Senhor Jesus, se tu tem ele sendo gerado no teu interior, necessariamente tu precisa agora ser o portador da mensagem para outro, assim como o anjo falou em Lucas lá. Assim como o anjo foi o portador da mensagem para Maria, afirmando que dela viria o Salvador, no ventre dela se geraria o Salvador, nós temos que ser agora os portadores da mensagem a outros, para que neles sejam gerados esse Salvador. Tu percebe isso ou não? Tu percebe isso ou não? Que a gente está com sérios problemas se a gente não fizer isso, não for portador dessa mensagem para outros. Tem grandes chances de que esse bebezinho sequer foi gerado em nós e essa mensagem não for avante por meio de nós. Nós precisamos entender: o nosso Senhor vem a nós e Ele não vem como um príncipe poderoso num cavalo. Ele vem como um bebezinho. Ele não vem tomando conta dos grandes reinos da época. Ele vem como um bebezinho indefeso. Ele vai voltar assim, mas ele veio dessa forma. Esse é o nosso Deus. Amém? Inclina a tua cabeça. Comece a falar com esse bebezinho. Comece a falar com esse Senhor que veio até nós na forma de um bebê. Te dirige a Ele. Eu não sei a tua situação exatamente. No íntimo, eu não conheço todos aqui. Eu não sei dizer se tu está em comunhão com Ele ou não. Se estiver, te derrama diante dEle. Se estiver, conversa com o teu Senhor. Se não estiver, te entrega a Ele essa noite. Te entrega ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Nós estamos anunciando um Salvador. Jesus salva. Jesus salva. Jesus salva. Fala com Ele. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã.
Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por nos presentear, por nos dar o Teu Filho. Obrigado, Senhor, pela graça imensurável, pela graça sem medida, que é o Senhor nos dar o Teu Filho unigênito. Obrigado, Senhor, por nos enviar o Teu Filho e Ele vir assumindo a nossa natureza, tornando-se homem, tomando a forma de um bebê. Ajude-nos, Senhor, primeiramente a ter compaixão pelas crianças, a amar as crianças. Ajude-nos, Senhor, a fazer com que esse bebê seja gerado, usa-nos como instrumento para que esse bebê, esse Senhor, seja gerado em corações que ainda não conhecem. Faz, Senhor, com que sejamos meio, com que sejamos instrumento para que outros conheçam esse Senhor e conheçam a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento que é ter uma vida com Jesus, que é ter uma vida com o Senhor. Ajude-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Dá-nos isso. Faça, Deus, com que Jesus continue sendo gerado em nós e que a cada passo de nossa vida, a cada dia, a cada momento, nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Que a imagem do homem que foi distorcida, Senhor, o homem, a imagem de Deus, essa imagem que foi distorcida lá por causa do pecado, naquele jardim, seja refeita em nós, que essa redenção continue, Senhor. Aquela boa obra que Tu começou, leva até o fim, ó Deus. Em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que Tu nos incomode, nos perturbe, para que venhamos ser instrumentos Teus, para fazer missão, para falar de Jesus aos outros. Nos incomode, não nos deixa em paz. Não nos dê paz enquanto não estivermos, Senhor, com Jesus em nossa boca, anunciando aos outros. Não nos dê paz enquanto não formos como aquele anjo que veio a Maria e anunciou que no íntimo dela Jesus seria gerado. Nos incomode, Senhor, enquanto não fizermos isso. Olha para nós, tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus. No nome de Jesus. Amém.